Então, etimologicamente falando, a palavra Tracuateua, ela se formou um substantivo composto por aglutinação. A palavra tracuá significa o nome de uma formiga que existe com grande abundância aqui nas nossas matas, nos quintais. E teua, a terminação teua, significa lugar, o espaço. Então, juntando as duas, formou a palavra Tracuateua, lugar de formiga, lugar de tracuá. Quando construíram a estrada de ferro de Bragança, que levou 25 anos a construção dela, e foi inaugurada em 1908, Tracuateua já existia como um povoado, com poucos moradores, alguns nordestinos que vieram para cá trabalhar na agricultura, outros vieram para trabalhar na própria estrada de ferro, porque o objetivo da estrada de ferro, tudo aconteceu em função da estrada de ferro. O objetivo da estrada de ferro era transformar aqui na zona Bragantina, que nesse tempo não era Bragança o nome, na zona do Caeté, uma colônia agrícola. Eram 10 lotes de terra na beira da estrada de ferro que o governo federal queria montar, trazendo nordestinos, açorianos, espanhóis, essas pessoas para trabalhar na agricultura. Então essas colônias eram lugares de produção agrícola, plantavam muito feijão, muito arroz, muito algodão, no tempo da cultura da malva, muita malva, para exportar para Belém. No trem, o trem escoava toda a mercadoria agrícola, milho, arroz. E como Belém era a metrópole da Amazônia, que sempre foi, de lá eles embarcavam essas mercadorias nos navios, nas embarcações, aí eles levavam para a Europa, para outros países. Então a função da estrada de ferro foi transformar aqui, essa região toda, numa colônia, vários centros de colônias agrícolas. Por um lado, a estrada de ferro favoreceu porque desenvolveu a agricultura e a pecuária aqui na região. Por outro lado, para os indígenas que já moravam à margem do rio Caeté, que, como diz a história de Bragança, o rio Caeté tem o nome porque os franceses da expedição Lavardière, eles chegaram a Bragança, encontraram a margem do rio Caeté, lá onde hoje eles chamam de Mirante, fizeram Mirante. Então lá, nesse lugar onde era o Mirante, eles fundaram mais abaixo um povoado chamado Vila Cuera. Quando os índios moravam lá, a aldeia deles, eles mudaram aqui para onde é a Feira Grande de Bragança, à beira do rio. Ali eram várias fileiras de palmeira, de mangueira, tudo cultivada pelos índios. Mas quando o trem chegou em Bragança em 1908, esses índios da família dos Caetés começaram a se dispersar pela região. Por quê? O trem incomodava. Eles viviam numa tranquilidade nas matas. E quando o trem começou a viajar de Belém para cá, o fluxo de pessoas não índios aumentou e eles ficaram sempre desconfiados. Eles começaram a sumir. Então, Tracuateua ganhou uma parte desses índios. Eles iam subindo o rio e onde se agradasse fazer uma casa, virava uma aldeia. Da aldeia virou uma tapera, que eles iam morrendo, aí virou as comunidades que hoje tem os parentes dele para lá. Mas com a chegada do trem, todo mundo queria vir trabalhar na agricultura. Todo mundo queria vir botar roça para vender o produto para ir para Belém. Aí os índios foram... Uma parte veio para cá, para Tracuateua, lá no Cariambá. Cacique Cariambá se mudou para ali. Lá ficou a tapera, hoje é a comunidade do Cariambá. E finalmente foi aumentando, foi se expandindo a raça indígena aqui no nosso meio. Já depois com a libertação dos escravos,
quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, lá no Rio de Janeiro, muitos escravos ganharam a liberdade, aí vieram, quiseram trabalhar para eles mesmos, ter a sua vida própria, aí se arrumaram aqui, seguindo o mesmo caminho dos cariambás, aí vieram, se arrumaram ali na Juruçaca, e formaram uma comunidade quilombola, formaram um quilombo, e por isso que nós dizemos na nossa história, que os primeiros habitantes de Tracuateua foram os índios cariambás e os negros da Juruçaca. Naquela época que eles descobriram o rio Quatipuru, os franceses da expedição Lavardière, ao chegar na Baía do Quatipuru-Mirim, eles adentraram, pegaram a canoa deles, uma canoa menor, e subiram, atravessaram a Baía do Quatipuru-Mirim e entraram no rio Quatipuru, passando. Nessa época o rio não tinha nome, eles viram um casal de esquilo lá brincando, tomando água e pulando num galho. Aí onde ele chegava e dizia, lá no rio do Quatipuru. Aí o primeiro nome de Tracuateua chamou-se Distrito de Alto Quatipuru. E Vila Fátima foi outro distrito já criado por Bragança, com o nome de Distrito de Piabas. Porque no mês de maio as piabas sobem para desovar, fugindo dos peixes das traíras grandes, dos peixes grandes, para não comer as suas ovos, a que a gente chama de pirinha, né? Aí eles adentravam aquele rio lá da Rua Velha, e lá elas iam desovar as piabas. E dava muita piaba no mês de maio. Aí por isso chamaram Rio das Piabas. Como eu falei para vocês, a estrada de ferro, ela trouxe grande incentivo para a colonização do município de Bragança, que aqui era distrito de Bragança, era a vila de Bragança. Então, quando lá fora, no Nordeste, Ceará, Piauí, esse povo souberam que aqui na região Bragantina era bom de ganhar dinheiro, tudo que plantava dava, era o cultivo do arroz, do algodão. Então os nordestinos começaram a viajar de lá para cá e comprar terras, e comprar terrenos e fazer roçado para plantar o arroz, porque o arroz ia ser bem vendido, que o trem botava a saca de arroz no trem, levava para Belém, e Belém exportava para a Europa, para outros lugares. Então era mais quem queria melhorar de vida, aí começou a chegar gente para cá. Antes de Tracuateua ser cidade, os maranhenses chegaram aqui, do Maranhão, da cidade de São Bento, Hamilton João Pinheiro, com 4 filhos. Todos eles trabalharam com o cultivo da cana-de-açúcar. Em 1945, o Brasil ainda estava participando da Segunda Guerra Mundial. Então, faltou açúcar lá na Europa. Não tinha. Aí os maranhenses que tinham engenho aqui, o meu pai, os irmãos dele, o pessoal de Bragança, da Costa Castro, Raimundo Salles, esse povo, que já tinham uns engenhos aqui de fazer açúcar, fazer rapadura, fazer cachaça, aí aceleraram, começaram a produzir açúcar. Meu pai vendeu muito açúcar na época da Segunda Guerra Mundial. Vendia aqui, o trem pegava, levava para Belém e exportava aí para fora, para a Europa. Tem um ditado que diz assim: cada terra com seu uso, cada velha com seu fuso. É um provérbio que tem. Quer dizer, cada qual com seu cada qual. E Tracuateua, tudo que nós temos de cultura é oriundo de Bragança. Nós aprendemos de Bragança. Nós somos filhos de Bragança. Nós nascemos junto com Bragança. Bragança é a nossa terra-mãe. A nossa cultura veio de Bragança. Por exemplo, aqui Bragança tinha muitas crenças, muitas lendas, como brincadeiras, a Serra Velha. A Serra Velha é uma brincadeira que veio de Bragança para cá. E nós aprendemos e começamos a fazer aqui todo
véspera de São José. Então, o Tracuateua tem a sua cultura, porque os filhos de Tracuateua, tem uns que são desenhistas, tem outros que são artesãos, outros são músicos, outros já... Nós temos filhos daqui também que estudaram, uns são advogados, outros são doutores. Por quê? Porque, de acordo com a evolução, a sociedade ela vai evoluindo assim, sucessivamente. Nasce uma geração, vem outra, e dentro daquela geração já nasce um artista, já nasce uma pessoa que faz coisas diferentes. E Tracuateua sempre foi assim. Como eu falei antes, Tracuateua, toda a cultura que nós temos é um legado de Bragança. Quando chegaram os primeiros escravos em Bragança, que começaram a ser libertos, eles começaram a festejar São Benedito, no dia 26 de dezembro. Festejavam São Benedito lá, e no dia 25 festejavam o nascimento de Jesus. Eles tinham uma tradição de São Benedito, conduzindo Jesus no braço, aí faziam aquela festa do nascimento de Jesus. As marujas se trajam de azul e branco, e no dia 26, que eles dizem que é o dia de São Benedito, aí festeja São Benedito. Como Tracuateua também já estava crescendo, na década de 49, na década de 40 para 50, nós, a marujada daqui, dançava em Bragança. Pessoal mais do interior ali, das Quatro Bocas, eles participavam da marujada de São Benedito de Bragança. E eles todos eram negros. Prestavam homenagem a São Benedito. E o povo daqui, por exemplo, ia 6 pares daqui. Eram 12 pessoas. Dançavam em dezembro lá. Quando eles começaram a festejar São Sebastião aqui, depois que chegaram os portugueses que trouxeram essa devoção com São Sebastião. Português Antônio Pio, Augusto Pio, a Dona Anginha, vieram do Rio de Janeiro. E como lá no Rio de Janeiro eles festejavam São Sebastião no dia 20 de janeiro, eles começaram a fazer aqui a festa de São Sebastião. Nós não tínhamos marujada, era só os terços, as novenas, nas casas, não tinha ainda igreja. Aí começaram a festejar o São Sebastião. Como as marujas daqui iam dançar para São Benedito lá, começaram a convidar as de lá para vir dançar no dia 20 de janeiro, com as daqui em homenagem a São Sebastião. Aí houve essa junção. Os devotos de São Benedito de Bragança com os devotos de São Sebastião começaram a fazer essa permuta. Aí Tracuateua ficou festejando os dois. Dia 20, que é o dia do padroeiro daqui, que foi iniciado com os portugueses que vieram do Rio de Janeiro. E dia 21, dia 29, dia 19, eles agarram, já festejam São Benedito, para não ficar só um. Isso aí foi motivo de Tracuateua festejar 2 santos. Então, um dos motivos para a sociedade de Tracuateua romper com a administração de Bragança é porque na década de 80 para cá, os prefeitos de Bragança, os administradores bragantinos, eles pouco davam importância para Tracuateua. Eles gostavam de vir aqui na época de eleição, enganar o povo com voto. Então, devido a esse descaso da parte dos administradores de Bragança, algumas pessoas daqui de Tracuateua resolveram formar um grupo que recebeu o nome de Grupo Pró-Emancipação. Teve à frente o senhor Mário Nogueira de Souza. Mário Nogueira de Souza, ele era filho de um cearense que trabalhou na Estrada de Ferro, Antônio Nogueira Galvão. E os filhos dele ele era trabalhar na Estrada de Ferro,
as filhas dele mandou tudo formar de professora normalista, elas iam estudar fora e vinham para dar aula aqui. E esse Mário Nogueira, ele foi para o Rio de Janeiro, lá serviu o exército. Ele chegou até ao posto de capitão do exército, o Mário Nogueira. Quando ele se aposentou, veio embora para cá. Sempre gostou daqui, aí convidou algumas pessoas para fazer um movimento, para formar um plebiscito. Aí ele fez um abaixo-assinado para pegar 500 assinaturas. As pessoas fizeram um abaixo-assinado requerendo ao governador do estado que criasse um município em Tracuateua para desmembrar Tracuateua de Bragança. Por causa, do motivo é esse descaso administrativo. Foi feito um primeiro abaixo-assinado, o Mário Nogueira levou para a Assembleia Legislativa e lá um deputado se ofereceu que ajudar ele e tudo mais, o Zênio Veloso, o nome desse deputado. Pegou o documento da mão dele e engavetou. Aí passou uns 5 anos. Ele tornou vir, bora tentar de novo. Aí nós fizemos outro abaixo-assinado. Nessa época, já quem era o deputado aqui da área era o deputado Luiz Cunha, filho de Augusto Correia. Aí esse Luiz Cunha era deputado já no segundo mandato em Belém, na Assembleia Legislativa. Aí nós fizemos outro abaixo-assinado, ele encabeçou e levou para a Assembleia e deu entrada lá e ficou tramitando lá. Os deputados, os técnicos ficaram estudando para fazer a emancipação. Eu sei que assim foi feito. Esse grupo pró-emancipação se manifestou. Aí nós começamos a andar nas comunidades, ainda fomos aí essas colônias tudinho, pedindo para o pessoal, avisando que ia ter um plebiscito. O que era o plebiscito? Era uma escolha, que as pessoas não sabiam nem o que era plebiscito. Era uma escolha que estava marcado para o dia 21 de abril de 1992, ia haver uma votação para as pessoas escolherem se eles queriam que Tracuateua continuasse pertencendo a Bragança ou se eles queriam que Tracuateua se desmembrasse de Bragança. Se a maioria desse o voto sim, aí Tracuateua se desmembrava de Bragança. Eu sei que nós levamos 2 anos nesse movimento. Eu fiz parte do grupo pró-emancipação e o Luiz Cunha encabeçou lá na Assembleia e negociava com os outros deputados, ele assinava o requerimento de outros municípios e conquistou a maioria dos votos lá na Assembleia. Aí foi aprovada a Lei 5.558, que cria o novo município, criou 4 municípios. Essa mesma lei, 5.558, do dia 29 de setembro de 1992, essa lei cria o município de Tracuateua, município de Quatipuru, município de Marituba, que pertencia a Ananindeua. Marituba pertenceu outro município aí do sul do Pará, eu não lembro o nome agora, e graças a Deus foi emancipado pacificamente, não houve briga, não houve morte. O prefeito de Bragança, que era o deputado, era o João Mota, ainda quis puxar para trás, mas quando ele quis abrir os olhos, ele não acreditava que ia ser uma realidade.